Narcisismo e a visão energética e espiritual. Por que que eu decidi começar por esse tema, né? Eu tenho só um vídeo anterior a esse, que foi de apresentação, e eu escolhi o tema narcisismo, que inclusive eu até falei sobre isso no meu Instagram, porque foi durante um relacionamento abusivo, bem conturbado, um susto muito grande que eu levei estando ali, que creio eu, estando com um narcisista, e a própria pessoa falava que as coisas que estavam acontecendo comigo provavelmente foi um psicopata que fez. Pode ser que seja um psicopata, um narcopata, enfim. Era muito abusivo e aconteceram muitas coisas, inclusive espirituais, que eu quero ir contando para vocês com o tempo. Esse primeiro vídeo é para entender, né, o que é o narcisismo. Se você foi atraída pelo tema, está pesquisando no YouTube sobre narcisismo, é porque você está ou está desconfiado sobre alguma pessoa, se é narcisista ou não, e está tentando se inteirar um pouquinho mais. Muito provavelmente você viu vários vídeos de mulheres que também passaram por isso, criaram o canal, ou então psicólogos, né, psiquiatras, falando do tema da visão científica, o que ocorre com o cérebro e tudo mais. Caso você não tenha visto, eu vou tentar sintetizar aqui tudo para vocês, tá? Da onde que vem a palavra aí, o narcisismo? Por que se usa essa palavra? Quando estive, não foi uma relação só, geralmente quem se envolve com narcisistas, até fazer as curas do que facilitou, por que permaneceu na relação, ninguém quer sofrer de propósito ou porque é burra, é porque tem dor, né? Na raiz da nossa situação de conexões que não são boas pra gente, tem coisas que precisam curar. Feridas emocionais, traumas, coisas vividas no útero da mãe que já gerou ali um padrão de normalidade, de repente uma crença, tá? Então são coisas que a gente vai levando para a vida e projetando nas nossas relações, e quando a gente permanece em relações que não são boas, são essas situações, a gente se sabota e não percebe. Então não tem nada a ver, a mulher de malandro gosta de apanhar. Ninguém sem consciência gosta dessa vida. Sempre tem ali uma história de dor por trás, e muitas vezes que vem de muito antes, tá? Às vezes até de vidas passadas. Então, falando sobre isso, na minha primeira relação com um narcisista, que foi mais ou menos 7 anos entre idas e vindas, eu me lembro que foi a primeira vez que eu vi o tema, né, o nome. E uma amiga, que era uns 10 anos mais velha, ela falou, esse seu namorado aí é meio narcisista. Só que eu relacionei só com o mito. Então, o que é o mito? O mito de Narciso, né, é um ser mitológico, né, acho que da mitologia grega, e conta que Narciso se apaixonou pela própria imagem vista no seu reflexo. Então, o que eu entendi quando ela estava falando isso? Eu entendi que eu acho que ela estava achando que ele era aquela pessoa que se achava lindo ou maravilhoso. Só que eu tinha pena dele, porque eu achava que ele era feio, e não era porque eu achava ele bonito que eu estava com ele, eu achava que ele era uma pessoa boa, gente boa, era uma companhia legal, era uma pessoa de caráter, enfim. E eu tinha dó porque eu achava que ele tinha uma autoestima baixa, eu identificava isso. Então, quando ela falou isso, não fez sentido pra mim, porque eu falei, como assim ela tá achando que ele é um cara que se acha? Porque eu vejo claramente que ele tem ali um eguinho machucado, uma autoestima meio baixa, porque o narcisista ele finge que tá muito bem, né? Mas não tá de fato. Uma pessoa que tá bem não precisa diminuir a outra, sendo narcisista ou não. Então, o primeiro ponto, o mito de Narciso é isso, é um ser, né, que não existiu, uma historinha de um homem que se apaixonou pela própria imagem, olhou e se apaixonou pela própria imagem. E daí, eu acho que até que foi num lago, ele caiu e acabou morrendo por conta disso. Então, o nome às vezes pode gerar conflito e as pessoas entenderem que, quando a gente fala de narcisista, é só uma pessoa que é muito apaixonada por si, uma pessoa que se acha, né, uma pessoa que, nossa, tem autoestima super lá em cima e tal. E não é isso, tá? Então, eu relacionei com o mito, eu não sabia, na época não se falava, não divulgava, e eu entendi que era isso, eu falei, não, ela tá equivocada, né? Eu acho que não é isso. Aí, o narcisismo que se falam por aí, que é o transtorno de personalidade, porque assim, traços de narcisistas, todas as pessoas podem ter. Nós podemos ter algum nível de toxicidade em nós, a gente pode fazer alguma coisa meio abusiva em algum momento, pode reagir de maneira abusiva diante de um abuso, mas isso não vai determinar que a pessoa tem transtorno de personalidade narcisista, tá? Então,
as pessoas que não têm o transtorno, elas podem em algum momento mudar e melhorar, crescer, evoluir, se curar, se elas quiserem, tá? Ninguém muda sem querer e sem tomar as rédeas aí da situação e decidir fazer coisas para si, terapia e tudo mais. Aí, o transtorno de personalidade narcisista é um transtorno onde a pessoa não é uma doença, não é temporário, é a forma que essa pessoa interage com o mundo, é a forma que ela enxerga o mundo e que ela consegue receber as coisas, uma conversa, um elogio, uma crítica e tudo mais. Ela é totalmente desprovida de empatia, ela não sente culpa, remorso e ela não vai mudar, ela não vai melhorar porque isso não dá para desenvolver nela. É como se tivesse um defeito ali no cérebro, assim como um psicopata, por exemplo. A pessoa não vai aprender a se conectar verdadeiramente com outra pessoa, se apaixonar, amar de verdade. O ciúme, quando aparece, não é um ciúme porque ele quer você e tem medo de te perder para outra pessoa. É como se você fosse um objeto e é útil. Narcisista vê utilidade nas pessoas e ele não tem dó, não tem pena, não tem remorso. Ele faz o que ele precisar para regular um vazio muito grande que ele tem dentro dele, que no fundo parece uma autoestima quando o narcisista é grandioso e parece crescendo para cima de outras pessoas. Você pensa que é porque ele realmente acredita que ele é tudo aquilo e na verdade ele não acredita. No fundo, a raiz pode ter sido lá na infância em que ou ele não teve ainda as ciências, né, os profissionais da área da saúde aí estão estudando, mas chegaram a duas conclusões. Ou aquela pessoa que foi massacrada na infância não teve amor dos pais, não desenvolveu bem ali, né? Não se desenvolveu bem na infância, a sua psique, a sua personalidade, né? Não teve acesso, não conseguiu desenvolver as emoções e gerou ali uma dor de se sentir tão nada e que de repente congelou ali e é assim que ele consegue interagir no mundo. Ou então os reizinhos, as rainhazinhas do lar, que é aqueles que tipo o pai e a mãe não deixa sofrer nenhuma consequência e coloca na criança um senso de que ela é superior aos outros. Tipo, você pode fazer qualquer coisa que eu não brigo com você, você pode maltratar um amiguinho e tudo, tá tudo certo, tudo que você faz tá certo, você é superior, você é melhor do que os outros, você é mais do que os outros. E a criança cresce com esse senso, né, e esse egoísmo de que eu sou o dono do mundo e as pessoas têm que me servir, tá? Isso aí não chegou no consenso, mas são estudos que estão sendo feitos para entender o que é, como que gera esse narcisismo. Só que também tem a questão de predisposição genética, mas não necessariamente. Vamos supor que um narcisista tenha 2 filhos. Um deles, diante do abuso dele como pai ou mãe, sendo, né, genitor, sendo narcisista, um dos filhos pode virar codependente e o outro pode virar narcisista. Entendeu? Ou um pode se afastar, trabalhar na própria cura e tudo mais. Então não é que passa obrigatoriamente para os filhos, mas existe uma predisposição. Então isso é o que não dá para a pessoa mudar. A pessoa, mas e se a pessoa fizer terapia? Para fazer terapia, a pessoa tem que chegar num entendimento de que ela está errada e de que ela é culpada mesmo. Mas o narcisista ele constrói uma historinha para ele mesmo de que ele está certo e ele acredita nisso. É um mecanismo de defesa dele do jeito que ele funciona. Então, mesmo que vá para terapia, é porque perdeu muito na vida, mas não vai ter uma transformação, vai ser um ótimo parceiro ou parceira para se relacionar, porque é uma limitação cerebral, não tem como você esperar amor, empatia de um psicopata, de um narcisista, certo? Então, isso é o transtorno. E na psicanálise, eu acredito até que tenha sido por isso que na psicologia usou esse termo. Na psicanálise, eles falam de várias fases e formações da nossa psique, da nossa personalidade ainda na infância. E sabe aquela a fase dos 3 aninhos da criança, que ela fica muito difícil, que a criança fica revoltada, né, fica mais agressiva e tudo mais? Que, segundo a psicanálise, é o que ela está entendendo, é o eu individual dela. Então, sabe aquela criança de que esse brinquedo é meu, dá para o amiguinho? Não. E que ele mente, por exemplo, você mordeu o amiguinho na creche? Não. E ele mente e ele, tipo assim, ele acredita naquela mentira e ele não quer assumir. Aquilo ali é uma fase que todos nós passamos. Então, é como se o narcisista, o adulto, ele não se desenvolveu emocionalmente.
Ele pode ter se desenvolvido, ele pode trabalhar, ele pode até ter filhos, mas emocionalmente ele está preso naquela fasezinha de 3 anos ali da criança, em que eu estou desenvolvendo minha individualidade, mas eu fico muito fechado no meu mundo e que eu quero tudo pra mim. A criança, ela quer pegar algum brinquedo e fala, mas é do fulano, ela não quer saber, ela, eu quero, vai lá, pega e puxa e sai andando, entendeu? E daí não assume, você fez, quem que derrubou o suco no sofá? Foi o cachorro, entendeu? É isso que o narcisista faz até o fim da vida. É como se ele tivesse ficado preso nesses 3 aninhos, nessa fase, essa psique não evoluiu, é como se fosse uma criança num corpo de adulto, porém com um poder de destruição muito maior, porque é mais inteligente, cresceu, está inserido no mundo, na sociedade e vai fazer um estrago maior, tá? Então, para vocês entenderem, tá? O mito que a psicanálise fala, o que é o narcisismo na psicanálise? É essa fase onde todos nós passamos. E o transtorno de personalidade, entenda assim, eu estou falando de jeito bem resumido, é um defeito no cérebro que a pessoa não consegue corrigir, entendeu? É o jeito que ela caminha pela vida, é o jeito que ela interage com o mundo, o jeito que ela vive, e não tem jeito, tá? E falando agora de espiritualidade, né? Eu andei estudando, eu vi vídeos, não sei se vocês conhecem, mas eu sugiro que, se você é espiritualista, gosta desses assuntos, vai ver os vídeos do Saulo Calderon, que ele falou sobre narcisismo, até psicopata, a Lu Gamache também, mas com base em tudo que eu estudei sobre espiritualidade e energia, tudo é por sintonia, por vibração, certo? Então, com base nos estudos que eu fiz, eu entendi o seguinte: o meu espírito ele tem uma essência, mesmo se eu cheguei no mundo, né? Eu sou desse pai, sou filha dessa mãe, desse pai, eu vou sofrer influência e interferência. Porém, eu já tenho uma identidade espiritual. E esse espírito ele vai se manifestar a partir do meu corpo de carne, certo? Então, é como se fosse, sabe, o computador, que é a parte dura, o hardware, a máquina em si, palpável, e tem ali o programa que está rodando. Se a gente pegar aquele computador que a gente usava em 2000 e colocar o melhor programa, né, a última versão do Windows, não vai rodar ali, entende? Então, o programa pode ser muito bom, se o computador tiver defeito, não vai, tá? Então, eu fiquei dividida entre uma visão aí minha espiritual, né, que ou esse corpo tem ali, o cérebro teve um defeito e esse espírito não consegue se manifestar em sua plenitude, mesmo trazendo uma bagagem, ele não consegue, existe uma limitação que ele não consegue, por exemplo, desenvolver o amor e empatia. Pode ser que em essência esse espírito tenha isso contido nele, mas o defeito, entre aspas, do cérebro faz com que esse espírito não consiga se manifestar. Mas para mim o que fez mais sentido é o seguinte: se um espírito ele é bom em essência, não é perfeito, tá? Nós somos duais, temos luz e temos sombra, estamos aprendendo aí na nossa jornada espiritual. Mas se ele tem muita coisa boa para entregar pelo mundo, não faria sentido ele ser atraído para um contexto familiar que vai gerar um narcisismo ou até mesmo um corpo em que não vai dar vazão a toda a bondade que ele é. Então eu acredito que já seja um espírito que que ainda não está empático, que ainda não tem capacidade de se conectar de maneira verdadeira e que não consiga realmente interagir com as pessoas buscando relações ganha-ganha. É um ser ainda de um nível evolutivo, né, moral, ético muito baixo. Então, o corpo dele já é compatível com a essência dele. E ele vem assim porque precisa vir para o mundo, precisa reencarnar, em algum momento tem que dar continuidade, né, à vivência dele, mas ele expressa que, através desse corpo de carne, a essência dele, e a essência dele está nesse ponto, que é o que eu acredito que todos nós, aqui no mundo, no planeta Terra em especial, tem aí graus diferentes evolutivos, que inclusive está muito discrepante. Se a gente vê a pessoa mais evoluída, uma pessoa que está fazendo muito bem para as pessoas, e uma pessoa que ainda faz atrocidades, é uma diferença moral, ética, de empatia, né, de amor ao próximo, de fraternidade, muito, de compaixão, muito distantes. Até por isso fala-se sobre a transição planetária, que é tipo, vai quebrar no meio aí, a metadinha melhor não vai mais encontrar com a metadinha que tá vibrando pior,
né? Então vai ter que ter uma separação, porque na Terra chegou mais ou menos no mesmo nível e uns espíritos evoluindo e outros ficaram presos, regredindo. Chega uma hora que não dá mais para ficar no mesmo plano, porque é muita divergência, né? E acaba sendo muito injusto com quem está mais positivo e a energia sofre uma repulsão, né? Quanto mais diferente e distante, eu vai ter uma repulsão, né? Por mais que não seja sobre perfeito, não existe ninguém perfeito na Terra, mas é uma diferença muito grande desse para esse. Então eu acredito que sejam espíritos que estejam na mais baixa vibração e que daí chegam na Terra expressando essa essência, essa identidade espiritual que já existia. Então ele nunca alcançou um nível de empatia, compaixão, amor ao próximo, bondade genuína do coração, não tem isso para oferecer para os outros. Então é assim que ele vai caminhar pela vida, é assim que ele vai se relacionar com as pessoas, simplesmente sendo ele. Agora, e por que que a gente acabou se conectando com este narcisista? Por que que eu atraí mais de um narcisista para minha vida? Significa que eu sou ruim? Que eu mereci, é karma, enfim. Todas essas questões é justamente tudo isso que quando eu passei por um relacionamento, que eu não entendi o que era, depois teve uma tentativa de um segundo aí que era pior, mas como eu já estava mais esperta e eu também estava num caminho que eu estava muito infeliz na minha vida e eu estava pedindo para a espiritualidade aí uma luz para eu, sabe, me encontrar um projeto de vida, ter uma vida que fizesse sentido, eu não queria só existir, sabe? A vida não é só pagar boleto, namoro, não namoro, caso no caso, trabalho aqui, trabalho ali. Falei, deve ter alguma coisa maior e eu quero fazer alguma coisa com a minha vida. Eu quero entregar alguma coisa para o mundo, né? Eu quero deixar um legado, eu quero fazer diferença. Eu quero cumprir com o papel. Eu acredito que eu vim aqui para me desenvolver individualmente? Sim, também. Mas também cumprir com o todo. Então, diante desse cenário que eu estava vivendo, veio um aí que foi matador. Porém, embora tenha sido um susto muito grande, foi aí onde culminou o meu despertar espiritual. Então é por isso que estou misturando essa história aqui, tipo, o que tem a ver cura, energia, espiritualidade e narcisismo. Então foi isso. Para mim foi um grande presente. Eu sei que parece um absurdo para você que está me ouvindo, mas eu vou contando mais para frente. Então tudo isso, quando eu estava estudando fui aprofundar sobre narcisista, eu estava ao mesmo tempo me aprofundando e estudando sobre energia, espiritualidade, me transformando em terapeuta e tudo mais. Então eu buscava esse tipo de conteúdo, narcisismo e espiritualidade, narcisismo e energia, por que que eu atraí? E eu queria entender na minha cabeça e finalizar esses ciclos dentro da minha cabeça, esses entendimentos. Então eu falei, quer saber? Deve ter mais gente passando por isso aí. Então como eu fiz? Eu aprendi, vivi na pele e eu estudei bastante, então eu quero trazer esses temas aqui para vocês. E esse aqui já ficou muito longo, eu acho que eu queria fazer um vídeo de 10 minutos, mas né, falta de experiência, né, segundo vídeo. Enfim, espero que esteja do agrado de vocês, vou ver se depois faço corte, não faço, enfim. Não gosto muito dessas partes técnicas, mas é necessário, né? O mais legal é que eu tô falando aqui, eu tô muito satisfeita e feliz. Então, aguarde que tudo isso a gente vai falar mais pra frente. Depois eu vou também sair do tema narcisismo, vou trazer outras questões importantes, relevantes para a questão de cura, energia e espiritualidade. Mas eu espero que você tenha gostado. Peço aqui que você curta, se inscreva no meu canal, compartilhe para ajudar pessoas que você acredita que vai fazer diferença, ter acesso a esse conteúdo. Agradeço por você ter ficado até aqui comigo até o final. E aceito sugestões, estou começando agora, estou na humildade, o que você quer ver, o que faria sentido para você, porque eu pretendo ficar de olho ali, de repente estou pensando em um tema, vou gravar, mas tem aí um grupo de pessoas pedindo alguma coisa em especial e eu vou trazendo o que for interessante, o que for ajudar mais, tá? Ou, ficou bom o áudio, não ficou, não tá legal. Qualquer sugestão, crítica vai ser bem-vinda. Também quero aprender bastante sempre. Não sou a dona da verdade, só uma pessoa querendo compartilhar aqui o que aprendeu. E acredito que tem muita coisa para aprender ainda. Então, se você quiser compartilhar alguma coisa comigo, também vai ser super bem-vinda, tá? Então, foi um prazer. Beijo no coração de vocês e aguardem os próximos. Continuem comigo. Acredito que vai valer a pena, tá? Não vão se arrepender. Até mais.